Oi, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu espero que esteja tudo bem com você. Que Deus abençoe você. E nesse momento a gente vai terminar esse capítulo 11 do livro de João, nesse pequeno estudo que nós temos feito, tá? Pequeno estudo no sentido de eu fazer esse estudo, mas ele é um grandioso estudo para a glória de Deus. E a gente vai continuar aqui no versículo 45, que diz assim: E para você que está chegando pela primeira vez nesse vídeo, que Deus abençoe você. E para você que já está um tempinho comigo, que Deus abençoe você. Então, vamos para o vídeo. Versículo 45 do capítulo 11 do livro de João. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizeram, creram nele. Então, após a ressurreição de Lázaro, houve um grande tumulto, com certeza, né? Então, Lázaro estava 4 dias sepultado. E Lázaro era uma pessoa muito conhecida naquelas redondezas. Então, não foi um evento simples ou qualquer coisa que aconteceu. Foi uma ressurreição. Jesus foi ter com a família, né? Ou seja, com as irmãs de Lázaro, após 4 dias que Lázaro já estava sepultado, e pediu para que o levasse até onde puseram o corpo. E lá ele fez esse grande milagre. E agora no versículo 45, após ele ter chamado Lázaro para fora e ter pedido que tirasse toda aquela faixa em volta do seu corpo, aqui Jesus está falando, aqui a palavra para dizer que muitos que estavam ali creram em Jesus. Muitos que observaram, muitos que viram. Mas, porém, sempre tem o mais, né? No versículo 46 vai dizer assim: Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhe tudo o que Jesus tinha feito. Disseram que Jesus tinha feito. O que foi que Jesus fez? O milagre da ressurreição. Os que creram, glorificaram. Os que não creram, foram imediatamente falar para os fariseus, os líderes dos religiosos da época, né? Então, eles tinham visto, eles tinham contemplado tudo o que aconteceu. Eles eram testemunha, presente e ocular, mas ainda assim não creram. Ainda assim foram fazer fofoca, né? Foram fazer mexerico para os líderes religiosos para que eles pudessem tomar uma providência. E é exatamente isso que vai acontecer. No versículo 47 vai dizer assim: Depois os principais sacerdotes e os fariseus formaram conselhos e diziam: Que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Ou seja, eles convocaram o Sinédrio, né? Nós já falei em outro vídeo que o Sinédrio era composto de 72 anciões, com 72 pessoas que faziam ali um grupo do Sinédrio. Então, quando eles ficaram sabendo desse milagre, desses sinais, olha a atitude dele. Eles imediatamente convocaram o conselho e diziam: Que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Aqui é uma prova viva de que eles acreditavam, de que os sinais não poderiam ser escondidos. É que nem Jesus fala, não tem como esconder uma luz do alqueiro, né? Então, aqui nós estamos vendo que Jesus não tinha como esconder as obras do Senhor, não tinha como fingir que não estava acontecendo ou dizer que era mentira, porque era na presença dos judeus, era a presença do povo. Jesus fazia milagre na presença de toda a multidão. Todos contemplavam, então não tinha como esconder os sinais de Jesus. Eles sabiam, eles só não criam ainda, né? Eles só não estavam depositando confiança, eles não estavam aceitando o Senhor como o seu Salvador. Versículo 48 vai dizer: E se o deixarmos assim, todos crerão nele. Em quem? No Senhor Jesus. Eles estavam ali em uma reunião. Aqui é uma reunião do Sinédrio, né? Então, ele está relatando, João está relatando o que aconteceu, o assunto que rolou dentro dessa reunião após a ressurreição de Lázaro. Virão os romanos e tirarão-nos o nosso lugar e a nação. O maior medo deles era com os romanos. Apesar que, por causa do Senhor Jesus, por a vontade definitiva de tirar Jesus de uma vez por todas do meio deles, eles vão se unir aos romanos. Todo o grupo que tinham dentro de Israel, toda a seita,
e que divergiam um com os outros por causa de Jesus, para destruir Jesus, eles vão se unir. Aqui eles estão falando sobre os romanos, né? Então, ao medo dele. Se deixarmos assim, ou seja, se nós permitir que esse homem cresça mais do que ele já cresceu, com esses milagres, vão crer nele? Aí o que vai acontecer com nós? Conosco vai vir os romanos. O que os romanos vai fazer? Nos tirar deste lugar e tomar a nossa nação. Esse era o maior medo deles, né? Não sabendo ele que isso ia acontecer de qualquer forma. Porque a gente vai saber que depois da morte de Jesus, após 40 anos mais ou menos, aproximadamente, foi isso que os romanos fizeram, né? Após os judeus tentar se revoltar contra Roma, o que aconteceu? Os romanos, eles invadiram Jerusalém, destruiu o templo, coisa que Jesus havia falado com o seu discípulo quando eles admiravam o templo. Olha, Senhor, você está vendo o templo? Que templo magnífico, que templo lindo. Foi o que Jesus disse. Vocês estão vendo esse templo assim? Não sobrará pedra sobre pedra. Isso foi um alvoroço, isso causou uma polêmica, isso foi um dos motivos até da condenação de Jesus, por falar que o templo ia ser destruído. Mas foi destruído, foi queimado, foi saqueado, foi destruído totalmente. E Jesus já estava alertando o que ia acontecer, que os romanos iam fazer isso. Então o medo deles veio logo depois da morte de Jesus, com um temporal de tempo ainda na frente. Aí tudo isso aconteceu.